Olá, pessoal. Bem-vindos ao webinar da ST na plataforma do Embarcados. O pessoal está entrando. Boa tarde. Falem de onde vocês estão, de que parte do Brasil vocês estão, pessoal. Vamos lá. Hoje o time da ST vai fazer uma apresentação para a gente sobre como criar aplicações gráficas com STM32H7. Os convidados dessa tarde são Cícero Pompeu, ele é gerente de marketing de microcontroladores da ST Microelectronics, formado em engenharia elétrica pela FEI, com 30 anos de experiência em desenvolvimento e marketing de produtos. E também vai estar com a gente o William Maia. Ele possui mais de 10 anos de experiência na indústria eletrônica, suportando majoritariamente sistemas embarcados com arquiteturas de microcontroladores de 8 e 32 bits ARM, com aplicações. É isso aí, o pessoal já está falando aí no chat. Vamos lá, nesse webinar, eles vão mostrar como desenvolver aplicações gráficas usando a mais nova família de dual-core M7 da ST Microelectronics. O objetivo principal desse webinar é ensinar como desenvolver interfaces gráficas de alta qualidade para seus projetos de sistemas embarcados, IoT, wearables ou qualquer outra aplicação. Com um hardware potente como o STM32H7 e uma interface amigável de criação como o Touch GFX, William e Cícero vão mostrar para a gente hoje como o desenvolvedor pode criar um projeto do zero com agilidade. Vai ter demo, vai ter tudo. Eu vou chamar agora para a sala, então, o William. William, abre seu microfone e sua câmera e fala aí para a gente. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o William, sou FAE aqui na ST, cuido da parte de suporte para microcontroladores e hoje a gente vai fazer alguns LEDs piscarem aí de maneira diferente para vocês. É isso aí. Obrigado, William. William, vou chamar agora para a sala o Cícero. Olá, Cícero. Boa tarde. Cícero, pode se apresentar? Liga a câmera, liga o microfone. E boa apresentação. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Esperamos que todos estejam bem e obrigado pelo tempo. Tá? Hoje, vamos falar aqui da família de microcontroladores, né, da ST de alta performance. Tá? Lembrando que a ST é uma empresa franco-italiana com mais de 40 mil funcionários e que tem produtos em diversas áreas, além de microcontroladores e microprocessadores na parte de power, conversor AC/DC, sensores, né, que inclui acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor de temperatura e aí vai, tá? Então, hoje o nosso foco é a parte de microcontroladores voltado à parte gráfica, tá? Aqui é a nossa agenda, que vamos falar aqui rapidamente aqui do portfólio. A parte principal, né, que é o ecossistema, que vai englobar toda a parte aí dessa ferramenta gráfica, né, que é o Touch GFX, e no final, né, toda a parte de link, aonde você pode buscar, né, onde baixar as ferramentas e exemplos, tá? Então, começando agora com o nosso portfólio, tá? A ST, falando hoje somente de microcontroladores, temos mais de 1.600 part numbers, tá? Aonde nós temos aqui, quando você abre, para quem já baixou, né, o aplicativo, né, de seleção do MCU Finder da ST, só de pino a pino compatível tem mais de 1.000 part numbers, né, que você pode fazer a seleção entre todas as famílias, tá? Lembrando que a ST foi pioneira com o lançamento da família Cortex-M, tá, desde 2007, tá? Hoje nós temos uma gama muito grande de microcontroladores, como está mostrado aqui, tá? Então, nós vamos aqui desde do M0, né, nós temos aqui a parte, né, do M3, M4, M33, né, o M7, né, e por último aqui, em termos de lançamento, temos a família de microprocessadores, né, que é o STM32MP1.
Vale salientar que toda essa família tem um compromisso de 10 anos de vida útil, tá? Então, você não corre o risco de estar fazendo um projeto hoje, né, e daqui 2 anos não encontrar mais esse part number específico no mercado, tá? Em termos de família também, nós temos aí o lançamento da família que nós chamamos aí de wireless, né, que por enquanto nós temos o WB, tá, que é o do Bluetooth, e também o WL, né, o L de long range, aonde é um SoC aonde você tem a parte do um M4 e mais um front-end RF, onde você pode estar rodando LoRa ou Sigfox ou outros protocolos, tá? Vamos lá para a próxima. Como hoje o foco é a família H7, né? Então, só um detalhezinho aqui, que é a família de microcontroladores que tem o maior desempenho da família, tá? Então, nós temos várias famílias, inclusive com single core ou dual core, tá? Então, no dual core, você tem 2 cores independentes, um M7 e um M4, com uma variação de velocidade. O M7, por exemplo, rodando a 480 MHz, e o Cortex M4 em 240, tá? Próximo slide. O que é importante hoje, o que a ST investiu muito na parte gráfica, tá? É que hoje todos os nossos, né, clientes finais têm como interface gráfica o smartphone, tá? Então, hoje, qualquer produto, para se mostrar, né, com uma tecnologia embarcada, normalmente hoje se faz, né, se faz uso dessa parte gráfica. Então, por exemplo, como nessa imagem, né, você aí tem um controlador, né, por exemplo, de temperatura, aonde você pode ter o histórico, né, dos eventos, no caso, temperatura. Eu tenho alguns sliders, né, para você fazer o gerenciamento de temperatura, né, mínima e máxima, enfim. Então, isso hoje mostra tecnologia embarcada nos produtos, tá? Então, a ST fez muito esforço e, vamos dizer, investimento nessa área, tá? A gente vai ver mais adiante aí as aplicações e como isso é feito, tá? E também uma outra parte, né, dessa família vem com a tecnologia, né, que hoje está sendo, vamos dizer assim, tem uma evolução muito grande na parte de inteligência artificial, tá? Então, no caso, quando é possível você ter um dual core, é possível você fazer toda essa parte de inteligência artificial em um dos microcontroladores, enquanto que o outro, por exemplo, o M4, estaria fazendo o gerenciamento da sua aplicação ou de toda a sua comunicação, por exemplo, tá? Então, isso está sendo muito utilizado, né? E hoje temos soluções para todas essas verticais de aplicações, tá? Agora, com o William Maia, né, a gente vai passar aqui toda a parte realmente do treinamento, tá, Will? Realmente, que isso, Cícero. Melhor parte é sempre a introdução. Muito obrigado, né? Cícero. Valeu, cara. Valeu, Cícero. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Espero que vocês aproveitem a nossa jornada de 2 horas de treinamento. Era 2 horas, não era? Acho que era alguma coisa do tipo. Não. Uma hora. É só 1 hora, Thiago. Pô, então é só 1 hora, pessoal. Então vamos lá. Vou ter que correr agora para passar os 200 slides e tentar mostrar tudo para vocês. Brincadeiras à parte. Eu queria mostrar para vocês, primeiro, antes da gente começar a falar sobre ferramentas, sobre tudo que a gente tem para essa família H7 e sobre tudo que a gente pode fazer com ela para, no final, termos a nossa aplicação gráfica, que eu garanto que vocês vão adorar. São 2 periféricos cruciais.
não só dois, mas dois dos que eu quero ressaltar aqui com vocês agora, tá? O primeiro é o Cromart. Eu lembro de conhecer o Cromart com o Thiago, há algum tempo atrás, na antiga casa dele. A gente estava discutindo um projeto, e o Thiago veio falar comigo, na época eu trabalhava num distribuidor da ST, ele vai falar comigo que a ST tinha lançado um acelerador gráfico para a família de microcontroladores. Eu falei, não, Thiago, não pode ser isso, cara. Como é que pode? Isso é coisa de processador, não de microcontrolador. Bom, isso é o Cromart, pessoal. E o que nós temos dentro do Cromart? Nós costumamos chamá-lo de um DMA 2D, onde eu posso tratar algumas interfaces. Então, aqui o AXI e o AHB, então são as interfaces internas do core da ARM. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque senão a gente passa as 2 horas que o Thiago deixou eu falar só falando da arquitetura do ARM, tá? Mas, basicamente, uma arquitetura, uma frente de 32 bits dentro do AHB, do AHB, e uma frente de 64 bits do AXI, do AXI. Para que serviria isso? Para eu extrair das minhas memórias as imagens que eu quero trabalhar e poder fazer algumas coisas com elas. O que são elas? Blending, caso eu queira fazer um blend de 2 imagens, então eu quero fazer uma interface gráfica onde um botão está em cima de um background, por exemplo. Vou mostrar isso mais para frente. O Cromart pode fazer isso para a gente. Ele pode, inclusive, fazer alguns tratamentos de anti-aliasing e de algumas outras características que a gente faz um pré-processamento da imagem. Mas o mais importante de tudo isso, ele consegue pré-carregar para mim as imagens que eu quero mostrar no meu display. Então, eu não preciso que a minha CPU faça isso. Então, eu consigo tirar essa parte do processamento do meu processador, ganhando assim, claro, em performance, que é exatamente o que o Cícero falou para vocês, que essa família era focada. Maravilha. Então, aqui são todas as features que eu consigo fazer, pelo menos um resumo delas, com o Cromart, tá? Várias coisas vocês vão ver que são textos bem extensos. Esse material que eu estou apresentando para vocês vai ficar disponível no portal Embarcados. Não só o material, como também o vídeo. Então, boa parte deles eu vou deixar como referência, tá? Mas, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês, a gente consegue fazer no nosso H7 uma telinha igualzinha àquela que o Cícero mostrou para vocês, tá? Com várias interfaces diferentes sendo interpoladas, né, na parte de imagem, ou seja, a gente tem várias imagens sendo processadas ao mesmo tempo na minha tela. E tudo isso graças a, entre outros periféricos, o Cromart, que seria, nesse caso, uma espécie de DMA 2D. Outro ponto interessante com relação ao Cromart, eu estava conversando ontem com um amigo também de uma empresa que eu trabalhei, e ele perguntou para mim exatamente sobre essa palestra de hoje. Ele falou assim, tá, mas você tem alguma coisa de diferencial para apresentar? Ou é mais uma pegadinha, né, nesse sentido? Então, só para mostrar para vocês que o Cromart é uma dessas interfaces que é um diferencial do que a ST tem para chegar no desempenho do que a gente vai mostrar para vocês mais para frente. Além do Cromart, uma outra interface muito importante é o FSMC, que é de Flexible Static Memory Controller. O que o FSMC faz? Basicamente, eu consigo fazer com que as minhas memórias externas sejam tratadas pelo meu processador, meu Cortex M7, meu Core, como se ela fosse uma memória interna. Como que a gente faz isso? Eu consigo alocar ela num vetor de memória, né, na verdade, no endereço de memória, desculpa, que o meu processador trata como se fosse a própria memória interna. Todas elas vão estar ligadas no meu AXI, que é o barramento da ARM que eu comentei lá atrás também. Então, isso é bem interessante pelo seguinte, imagina que eu tenho uma quantidade muito grande de imagens que eu quero mostrar na minha tela, no meu display LCD. E para conseguir armazenar tudo isso, eu precisaria que o micro tivesse uma memória muito grande. Ao invés de eu fazer um micro com uma memória muito grande, e esse muito grande varia, porque a sua aplicação pode ter 500K de imagem, e a aplicação do seu concorrente ou do seu colega pode ter 1 mega de imagens. Então, imagina a quantidade de part numbers. O Cícero teria que falar pelo menos o dobro de part numbers ali só de H7 para a gente conseguir. Então, o FSMC é um periférico que vai ajudar a gente a resolver esse problema. Não só isso, ele consegue fazer com que a gente tenha acesso direto ao barramento, que dá acesso ao core, fazendo com que o acesso a essas memórias seja muito mais rápido, tá? Então, basicamente aqui, set de funções / features que a gente consegue implementar usando o FSMC, ou FMC, né, que era o nome que a gente tinha nas famílias mais antigas, para fazer a interface com todas essas memórias. O que são todas essas memórias? Então, parte de SRAM, ROM, NOR, NAND, PSRAM, NAND com correção de ECC, então a gente faz o ECC nessas NANDs também, SDRAM, ou as DRAMs, mapeadas por memória. Maravilha. Bom, eu queria ressaltar esses dois periféricos basicamente por isso, tá? Para a gente entender que não é só a ferramenta gráfica, nós também temos alguns diferenciais dentro da família que a gente vai apresentar para vocês, que era H7. Agora eu vou começar a falar um pouco de ecossistema. O que a gente tem para tudo isso funcionar?
Então, para quem não conhece ST, e para quem conhece, só para relembrar, nós temos um set de ferramentas que nós chamamos de Cube Ecosystem, né? Então, o que seria o Cube Ecosystem? É a integração do nosso CubeMX, que é a nossa ferramenta de inicialização e configuração dos periféricos, o CubeIDE, que é uma IDE gratuita, que a ST fornece para os clientes. O CubeIDE ele é basicamente formado pelo Eclipse, como interface, e por trás ele tem o GCC e o GDB. Então, é uma ferramenta totalmente formada por ferramentas que a gente já conhece e que a gente já trabalha no mercado hoje. Além disso, todas as outras bandeirinhas que vocês estão vendo aí, nós também temos, né, portabilidade para você trabalhar com os nossos STM32, CAR, Kale, nosso antigo AC6, o Atolic, que foi comprado pela ST e se tornou o CubeIDE, Arduino, para o pessoal que gosta de Arduino, nós temos também as nossas placas portadas para dentro do Arduino, o pessoal que gosta do mbed, nós também temos para o mbed, Tasking, Segger, mais uma quantidade bem grande de IDEs. Cube Monitor é uma ferramenta pouco conhecida pelos nossos clientes, até pelos nossos clientes que sempre usam ST, é uma ferramenta muito legal para você cuidar da parte de debug, então fica aí um lembrete para quem quiser testar. E o Cube Programmer, que é o que veio substituir o famoso e conhecido ST-Link Utility, que é o nosso gravador, onde você pode fazer a gravação dos seus firmwares e até a configuração de alguns option bytes dos nossos STM32, sem precisar mexer no Cube IDE para isso. Certo? Maravilha. Bom, além de tudo isso de software que eu comentei com vocês, nós temos as ferramentas de hardware, então tem alguns kits de discoveries que eu vou mostrar para vocês, e toda a parte de suporte. Então, além das pessoas que estão aqui nesse momento falando com vocês, eu e o Cícero, nós também temos o Community, que é um canal aberto, onde tanto os usuários quanto os funcionários da ST podem participar para dar suporte. O MOC, que é basicamente uma quantidade bem grande de cursos online gratuitos que a ST tem, então se você quiser aprender alguma ferramenta, inclusive o próprio H7 tem um treinamento bem completo, bem interessante lá. As nossas wikis, então a ST tem começado nesse trabalho de construir material de wiki, porém, a gente já tem um material bem rico, principalmente na parte do MP1, que nós falamos aqui no Embarcados um tempo atrás. E uma novidade muito legal que a ST começou, o GitHub da ST. Então todos os códigos exemplos, todas as nossas bibliotecas, tudo que a gente tem de código está no GitHub da ST. Então tá aqui os links para caso vocês queiram dar uma olhadinha mais para frente. Kits do H7. A gente estava falando do H7 para vocês, então resumindo, isso são alguns dos kits que nós temos. Um ponto bem legal vocês vão notar que a maioria desses kits, evaluations e discoveries, são kits com display. Porque, como o Cícero comentou, essa é uma família que a gente tem voltada pela alta performance. A gente consegue desenvolver bastante coisa na área gráfica, inclusive usando das ferramentas que a gente tem hoje para fazer as provas de conceito. Além delas, nós temos os nossos kits núcleo, que são kits mais simples e por isso mais baratos, com acesso a todos os GPIOs, com o mesmo processador que você vai ter nas outras placas também. E uma novidade que não é DST, mas que a gente tem ouvido falar também bastante no mercado, é do Arduino Portenha. O Arduino Portenha também usa um H7, então fica aí a dica para o pessoal da Arduino que gosta de brincar com o Arduino. Tem também uma ferramenta usando o nosso H7, e ele está voltado para inteligência artificial, então não é o tema de hoje, mas fica legal aí linkado também com o que o Cícero comentou para vocês. Maravilha. Bom, podemos falar então da ferramenta que nós temos para falar hoje, TouchGFX. Antes de mostrar a ferramenta para vocês, e antes de chegar a tentar explicar para vocês como funciona a ferramenta, eu preciso explicar algumas coisas básicas do começo. Primeiro, o que é o TouchGFX, tá? A empresa que tinha o TouchGFX era uma empresa polonesa, Cícero? O Cícero lembra certinho de onde veio essa empresa, eu não lembro exatamente. Da Dinamarca. Dinamarca, eu sabia que era um lugar da Europa, desculpa. A ST adquiriu essa empresa, né, Cícero? Você lembra o ano, Cícero? 2018. Ainda bem que a gente tem a memória do Cícero. Um dia eu chego lá, Cícero. Então, em 2018, a ST adquiriu a empresa que desenvolveu o TouchGFX, praticamente pelo fato de tudo que vocês vão ver hoje. Que era uma ferramenta completa, que trabalhava com diversos fabricantes no passado. Hoje é uma ferramenta exclusiva ST. Por isso, ela é gratuita, então, se você for usar ela, você não tem custo nenhum para usar a ferramenta, tá? E, basicamente, pelas quantidades de features que eu vou mostrar hoje para vocês, foi um dos diferenciais que fez a ST acabar por adquirir essa empresa, tá? Então, qual é a ideia? No passado, aplicações que tinham display ou interface gráfica rodando no microcontrolador tinham uma carinha parecida com o que vocês estão vendo ali do lado esquerdo, né? Era uma coisa mais simples, era uma coisinha mais quadrada, assim, mais
né? Mas do passado. E aí, como o Cícero comentou com vocês, a tendência das interfaces gráficas é seguir o que a gente tem de mais próximo de nós hoje. Ou seja, vão cada vez mais se parecer com os nossos celulares, com os nossos tablets, com os nossos computadores, com aquilo que a gente tem interface o dia inteiro. A gente começa a perceber que interfaces semelhantes ao que o Android desenvolve, ao que o iPhone desenvolve, a gente tem visto na televisão, tem visto nos programas de computador, tem visto no próprio celular, né? Então as coisas vão evoluindo para se parecerem sempre com essa coisa mais tecnológica, né? Então essa é a ideia. Os clientes começaram a exigir mais, e a ST falou, bom, acho que é uma boa hora de adquirir a empresa e trazer isso para dentro do nosso ecossistema. Agora tem um ponto muito legal. Eu queria que vocês dessem uma olhada para essa foto. Por quê? O que a gente tinha no passado é a imagem da esquerda. Nós tínhamos microcontroladores, e na verdade nós temos dentro da ST, como desenvolver esse tipo de interface. Então, com uma interface simples de RGB, eu consigo fazer um display. Eu consigo fazer uma interface gráfica, uma aplicação gráfica. Tá? Isso não vai ser demérito para a aplicação. Às vezes você não precisa de um H7 para fazer uma aplicação, por exemplo. Você pode fazer ela com um G0. Mas quando eu falo que eu quero ir para uma aplicação de alto nível, uma aplicação gráfica com todos esses efeitos que eu comentei, você começa a precisar de processamento. E olha só os periféricos que a gente indica, né, que são os diferenciais aqui nesse caso, para implementação do nosso frame buffer e para fazer a parte de processamento, né, das imagens, de onde a gente vai tirar o processamento da imagem. Então olha só, o FMC, que é o cara que eu mostrei para vocês, é o cara que vai estar ligado direto na SD-RAM, por exemplo, para passar isso para o nosso Chromart, que vai processar essas imagens e jogar pela interface LTDC do nosso H7 para sair no nosso display RGB. Então, por isso que eu quis falar para vocês desses periféricos, tá? Eles são diferenciais quando a gente fala de uma aplicação gráfica. Maravilha. E aonde a gente vai chegar? Em telas semelhantes a essas. Todas as imagens de exemplos que eu estou mostrando são demos que nós temos feitas com o TouchGFX. Então você pode depois testar e descobrir se é verdade ou não, se funciona desse jeito ou não que eu estou mostrando para vocês. Então dentro do TouchGFX eu consigo implementar efeitos de transparência, de alpha blending, anti-aliased, todos esses que eu comentei que funcionavam dentro do Chromart. Lembram lá atrás? Então transição de imagens, transição de telas, rotações 2D e 3D, e resoluções bem altas de display, por conta da nossa interface LTDC. Então a ideia do que a gente vai fazer, aonde a gente quer chegar, é ter sempre essa resolução, essa qualidade, em qualquer uma das nossas aplicações. E como que a gente consegue fazer isso? O TouchGFX ele gera um código para a gente dentro de um framework, que vai usar de C++, eu vou mostrar isso mais para frente, e tudo isso a gente consegue criar essas interfaces gráficas que são totalmente... não só adaptáveis da maneira que você quiser, mas também customizáveis, tá? Então a gente vai mostrar isso mais para frente também. O que eu consigo fazer com tudo isso? Então vários kits estão disponíveis, vocês vão ver várias demos diferentes, e eu consigo criar qualquer maneira de widget, customizar os widgets que eu tenho, fazer o desenvolvimento de aplicações muito parecidas com o celular, por exemplo, tá? De novo, voltando para os periféricos de aceleração de imagem e de... A gente tem um decoder também, JPEG, em algumas famílias de H7. A gente consegue, com isso, ter uma performance muito interessante. E boa parte das aplicações, isso inclusive é uma API do TouchGFX, a gente consegue calcular quanto do processador está sendo usado no momento da aplicação. Então isso é muito interessante pelo seguinte, algumas das demos nós habilitamos e desabilitamos esses periféricos para mostrar a capacidade de processamento que a gente tem no processador, caso eles estejam ligados ou desligados. Perfeito. Tudo isso vem de brinde ainda para vocês, o TouchGFX Designer. O que é o TouchGFX Designer? Eu brinco que é a ferramenta que todo engenheiro precisa ter para virar um designer. Minha esposa, que é da área de design, briga comigo falando que não tem como eu fazer o que ela faz, e vou mostrar para vocês que ela está errada. Vou fazer uma interface muito bonita hoje com vocês. Mas, bom, essa ferramenta ela vai gerar para a gente os códigos de tudo que a gente desenhar nessa tela, então a gente vai desenhar ali semelhante ao que a gente faz no Photoshop, nesses softwares gráficos, né? E isso vai gerar um código para a gente. Esse código a gente vai gravar na plaquinha e vai ver isso acontecer na tela, na hora. Provo para vocês hoje. E a ideia é, esse código que ela gera, ele é um código que vai usar da nossa biblioteca do Cube. Então toda a RAW que a gente fez, ela vai ser utilizada por baixo.
tá? Então toda a interface com hardware, toda a interface com processador, ela é feita em cima do nosso CubeMax. Não só isso, caso eu queira fazer a minha aplicação do zero, ou caso eu queira customizar uma aplicação num hardware já existente, eu posso fazer a customização desse hardware usando também o CubeMax. Como que eu vou fazer isso, William? Alguns clientes me ligaram essa semana perguntando exatamente isso. Eu falei, se você puder esperar até quinta, eu prometo para você que eu te mostro isso ao vivo. Então eu vou mostrar para eles agora ao vivo, tá? E para todo mundo que está assistindo com a gente aí de brinde, como que a gente vai fazer isso. Basicamente, tá? Se eu quero construir um hardware e fazer esse hardware ter a capacidade de desenvolver uma aplicação gráfica usando o TouchGFX, eu preciso seguir uma receitinha de bolo que a ST escreveu, junto com o pessoal do TouchGFX, que agora também é ST, para garantir que no final o meu hardware funciona. Tá? Então, antes de chegar no UI Development, lá no finalzinho, ou minha Touch UI Application, eu preciso seguir esse passo a passo. Ponto importante, isso aqui são prints da tela do site da TouchGFX. Então, não estou inventando uma receita de bolo nova para vocês. Todo o material que eu estou mostrando, eu vou mandar no final links, onde vocês vão conseguir acessar eles na internet. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, abrir meu CubeMax, que é o que eu comentei com vocês lá atrás, para fazer a inicialização, configurar pinos, configurar os periféricos. Aberto ele, escolhido meu microprocessador, que eu vou usar na minha aplicação, eu começo a desenvolver a parte gráfica. Então isso hoje está incluso dentro do CubeMax, tá? Isso eu digo o plugin para a gente integrar o meu hardware com o TouchGFX. Como que eu chego nisso? Eu vou procurar lá dentro do CubeMax por middleware graphics. Encontrado, eu vou começar a habilitar a interface de display. Como que eu configuro isso? Como que eu vou fazer tudo isso? Vai estar no datasheet do fabricante do meu display. E aí eu começo a procurar por todos os requisitos que eu tenho do meu display, todas as configurações, vou conferindo um por um. Normalmente é aqui que a gente tem os primeiros problemas relacionados ao hardware do cliente, né? Então, quando você tem um hardware personalizado, essas informações são importantes e às vezes você acaba passando por uma ou outra sem dar tanta atenção, e é aqui que a gente começa a encontrar os primeiros erros. Então, isso é um ponto muito importante, tá? Seguir aquela receitinha que eu comentei e seguir esse passo a passo que eu estou mostrando para vocês. De novo, todo esse material vai estar disponível para vocês no final da apresentação, e também todo o PowerPoint como vídeo, né, no site do Embarcados. Maravilha. Feito isso, eu vou selecionar o formato de saída, então RGB 888, selecionar quantos layers eu tenho, a parte de aplicação, quantos pixels eu tenho. Então, é um ponto muito importante que geralmente as pessoas erram, porque já vem pré-configurado, e você tem que checar o seu display para poder fazer isso. Então, no exemplo de hoje que eu vou mostrar para vocês, o display que a gente está usando é de 480 por 272. Um outro ponto que eu consigo configurar, isso aqui eu acho sensacional no CubeMax, é a nossa árvore de clock. Então, garantir que os clocks estão configurados da maneira correta é muito importante também. Feito tudo isso, quando eu tenho toda a parte do hardware configurada, dentro do próprio CubeMax, eu consigo selecionar na ferramenta de Graphics o TouchGFX, ele é um plugin do nosso CubeMax, eu clico em executar. Quando eu clico no botão executar, o que acontece para mim? Ele abre a tela do TouchGFX Designer, que é a ferramenta que eu brinquei falando para vocês lá no começo. Quando ele gerar a ferramenta do TouchGFX Designer, eu preciso achar aquele projeto que ele criou para mim. Então, quando eu cliquei naquele Execute, ele gerou um projeto para mim dentro do CubeMax com as configurações do meu hardware. Eu vou procurar esse projeto dentro da minha árvore de projetos gerada em algum lugar do meu computador e vou executar esse projeto com o TouchGFX Designer. Feito isso, eu estou pronto para começar a fazer a minha aplicação gráfica. Já que eu estou pronto para fazer uma aplicação gráfica, acho que eu vou pegar minha plaquinha aqui, Cícero. Posso fazer aqui com todo mundo ao vivo? Vamos tentar? Eu acho que agora está na hora da gente começar a fazer minha demo. Deixa eu puxar a cadeira aqui e vou começar a brincar com esse kit agora, Cícero. Manda. Maravilha, vamos lá. Então aqui o que a gente está vendo é a tela do TouchGFX, lado esquerdo Simulator, lado do meio template UI aqui com Blank UI. Então a gente tem do lado esquerdo os nossos templates de aplicação, né? Então onde eu quero rodar, e do lado direito a parte dos templates. Se eu quiser rodar alguma aplicação com demo, já mostro para vocês. Nesse momento então o que a gente quer fazer? A gente quer rodar em cima do nosso kit. A gente quer rodar uma demozinha em cima do kit que a Esta já tem feito. Então eu vou vir aqui no Simulator, vou clicar em Change. Aqui dentro do template tem bastante coisa. Tem template para os displays, template para as nossas placas, tem template para
muitos kits, desde L4, F7, H7. Acho que todos os kits nossos que tem display estão por aqui, tá? Então a gente vai usar o nosso kit de hoje, que é o STM32H750. Aqui, nosso carinho. Se você olhar aqui, tem até as descrições dele. Vamos por coisa importante, resolução do display, a densidade de cor também, é um ponto importante a gente notar. Nesse caso, como é um kit, né, não tem problemas. A parte da frente do nosso kit, display bonitão, parte de trás, conector do Arduino, toda a descrição aqui do kit. Então a gente tem também como ver qual versão da ferramenta a gente quer rodar. Acho que é isso, certo? Vamos selecionar ele, vamos tocar o pau. Legal, então agora que a gente escolheu o kit, agora a gente escolher o template do que a gente quer. A gente pode rodar uma demo, então um exemplo já pronto. Tem vários exemplinhos aqui que a ST já deixa os códigos prontos. Olha só, inclusive o Smart Home. O Smart Home é o que vem com esse kit. Então olha só que legal, eu posso usar qualquer exemplo desse, tem até joguinho, ó. Eu quero jogar o joguinho, Cícero. Tem bastante coisa mesmo. Então se você quer rodar sua aplicação, você pode rodar em cima de um exemplo já pronto, tá? Hoje não, a gente vai fazer um negócio hardcore, vamos do zero, vamos Blink UI. Maravilha, vamos dar um nome para a nossa aplicação. Então, H750, Blink, sou bem criativo. E eu acho que agora é isso, né? Acho que é isso. Vamos criar o código, esperar um pouquinho para ele gerar tudo. Então, ele gera tudo, abre. Opa, apareceu para a gente. Essa é a carinha do TouchGFX, certo? Então, aqui no meio a gente tem o Workspace, a gente trabalha. Do lado esquerdo, todos os nossos widgets. Então, todas as funcionalidades que eu quiser adicionar aqui de imagem. Então, no meio aqui eu vejo um preview de como vai ficar a minha tela. Né? E aqui, acho que é isso. Aqui do lado, no total, uma tela bem completa com todas as ferramentas. Do lado direito, basicamente o que eu tenho para alterar das ferramentas que eu estou usando. Uma barrinha de zoom aqui embaixo. Posso alterar o zoom aqui do preview a hora que eu quiser. E eu acho que é isso. Acho que é isso. Bom, vamos começar a brincar então. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode começar a adicionar uma imagem. Essa imagem a gente pode carregar alguns exemplos. Eu já estou dando spoiler aqui de algumas coisas que eu carreguei, mas basicamente a gente vai clicar aqui e escolher uma imagem de onde a gente quiser no nosso computador. O importante é que ela tem que ser PNG, tá? Então eu vou escolher uma imagenzinha do circuito eletrônico aqui, vou adicionar ela lá pra gente. No caso já está adicionado, né? Mas se eu fosse adicionar seria esse o caminho. Ela já está aqui. Vou selecionar ela para ser o nosso background. Ela está um pouquinho fora. O pessoal com toque vai querer brigar comigo, mas fica tranquilo que vocês vão ver que vai ficar bonitão no final. Então tá aqui nossa placa, certo? Ficou uma barrinha ali em cima, a gente já vai resolver isso agora, fazendo um artifício bem legal. Então a gente vai adicionar uma segunda imagem, certo? Essa imagem eu posso procurar lá naquelas pastas que eu mostrei para vocês. E é legal falar para vocês que dentro até do que vem já com o TouchGFX, a gente tem uma quantidade de exemplos, na verdade de imagens, né, que a gente pode usar bem interessante. Então, olha só, tem uma gama de imagens grandes, pequenas, para relógios, para barras, sliders, backgrounds. Tem bastante coisa, botão. Eu vou passar por alguns, a gente vai usar alguns, mas agora a gente vai dar um top bar. Lembra o tamanho do nosso display? Esse é um ponto importante. Então, 480, olha só. A gente vai escolher uma que tem o tamanho, tem esse outro cara aqui também. Então, o tamanho aqui do nosso display, a gente escolhe uma, tem outros exemplos aqui também. Eu vou pegar essa aqui que é mais fininha. Maravilha. Então, ela está aqui embaixo, ó. Foi adicionada aqui para a gente poder escolher ela. Olha só, cobrir aquele pedacinho que estava em branco. Eu posso alterar aqui a posição dela se eu quiser, tá? Então, às vezes, se eu quero cobrir uma parte, descobrir outra, sei lá. Nesse caso, assim ficou legal. Eu acho que ficou legal, sei lá. Pra mim, tá bom. Vamos dar um zoom para dar uma conferida, ó. Cobrir aquela barrinha que estava sobrando em cima. Maravilha. Bom, quero adicionar mais algumas coisinhas aqui pra gente brincar agora. Vamos começar a adicionar os botões. Então, isso aqui é o widget de botão. Dentro do botão eu posso colocar um nome. Vou alterar o nome desse botão. Vamos colocar ele como Button Transition. Maravilha. Posso escolher a posição também, que eu tinha comentado para vocês, né? Então posso alterar por aqui. Mas nesse momento que eu quero fazer, eu vou adicionar um style. Então, add style. Pode ser imagem, ícone ou texto. Nesse momento eu vou adicionar a imagem. Adicionando a imagem, tem algumas configurações dessa imagem que eu vou colocar. Inclusive, qual imagem quero escolher para quando o botão for pressionado ou solto. Então, para o botão solto, vou deixar o botão mais pretinho. Acho que vai combinar com essa cor aqui de cima, né? Bom, beleza.
Vou escolher esse botão pequeno, certo? Para soltar, eu vou escolher um do mesmo tamanho, só que clarinho. Maravilha. Então, acho que agora eu escolhi já, ó. Olha só. Eu posso tirar essa limitação que estava, né? Então agora o tamanho do botão é o tamanho da imagem que eu selecionei. Resolve aquele primeiro problema. E agora para tirar essa box azul que está ao redor, ele também é um style. Então eu posso tirar esse style inteiro aqui, ó, de box with border. Maravilha. Tá ficando bonito. Legal, legal. Bom, o que eu posso fazer então? Vamos mexer na posição desse cara. Vocês lembram o tamanho do display? Bom, continha de padaria aí, a gente tinha aqueles 480 e tal, eu posso posicionar ele aqui alterando esse valor manualmente ou, né, brincando aqui com esse cara. Bom, acho que 310 fica legal, se a gente jogar um 210 aqui embaixo, fica bem no cantinho, a borda fica bem fininha aqui no canto, gostei, gostei da posição. Bom, legal, agora eu quero adicionar um texto dentro desse botão. Maravilha, olha só, o texto também tem as configurações dele aqui embaixo, eu posso escolher entre cor, posição e até o que está escrito, claro. Mas eu vou primeiro mudar a cor, fica bem difícil de ler se ele tiver preto, né? Vou jogar um branco, dá um contraste legal aqui. Maravilha. Agora eu acho que dá pra gente mexer na posição. Vocês lembram o tamanho desse botão? Vamos dar uma olhada aqui. 170 por 60. Opa, aí. Então, bom, se fizer as contas aqui para ficar no centro, acho que 15, é isso? Olha, tô ficando bom de matemática, hein? Vamos lá, pessoal. Maravilha. Bom, acho que podemos mudar o texto. Eu quero que isso aqui seja um next, ou seja, para ele ir para a próxima tela, para ele fazer uma funçãozinha que a gente vai fazer no final. Legal, next. Bom, ficou bonito o botão, né? O que eu posso fazer agora? Vamos pensar. Botão feito. Acho que agora a gente pode adicionar mais uma tela, né? O que vocês acham? Então aqui no menu de tela eu adiciono. Tela 2, apareceu a telinha em branco. Vou fazer do modo preguiçoso. Estou com preguiça de fazer tudo zero. Olha só essa funcionalidade, que legal. Eu posso selecionar. Meu nome estava errado aqui. Ó. Desculpa o toque, pessoal. Selecionar aqui tudo que eu criei, né? Dentro dessa tela, todos os meus widgets. Dou um Ctrl C. Ctrl C. Agora vem aqui na segunda tela e Ctrl V. Modo preguiçoso. Eu gosto prático e rápido. Maravilha. Bom, criamos na nossa segunda tela. Tem um detalhe aqui, acho que eu vou precisar mudar esses nomes. Bom. Eu vou colocar top bar aqui. Maravilha. Aqui é o nosso background, então eu vou por background. Aí. Aqui a mesma coisa. Então top bar. E aqui background. Aí. Maravilha. Bom, segunda tela feita. Não quero que esse botão fique aqui, né? Eu quero que ele fique do outro lado. Quero mudar o texto dele também. Bom, se eu jogar um 0 aqui na posição, já me resolve. Maravilha. Bom, eu não quero que esse seja o next, acho que vai ser o previews. Aí. Aí. Boa. Beleza, temos duas telas. Temos dois botões. Eu quero que um botão passe para outra tela. Então eu vou fazer com que haja uma interação. Vou adicionar a interação. Então o que é o trigger da minha interação? É quando alguém apertar o botão. Mas eu tenho outras opções, tá? Mas nesse momento, apertar o botão. Maravilha. O que ele faz? Então, durante a transição desse botão, ele vai fazer uma ação. Qual vai ser a minha ação? Tem várias coisas aqui que a gente pode escolher. Nesse momento, a gente vai escolher para ele mudar de tela. Change screen. Vai mudar para a tela 2, quando eu apertar o botão na tela 1. Tela 2. E minha transição vai ser de slide. Maravilha, ela vai para o west. Acho que é isso aí, configuradinho aqui. Agora, vamos fazer na 2, né? Senão a gente fica preso na tela 2. Maravilha, vamos lá. Então, o trigger,
quando o botão é pressionado. Aqui embaixo, então, vai mudar de tela. Agora a gente tem que ir para a tela 1, certo? A transição vai ser slide. Agora eu deixo para east. Então a tela vai fazer um slide para o lado east. Certo. Vamos testar? Então agora a primeira funcionalidade bem legal que eu quero mostrar para vocês. Do nosso... Acho que está tudo certo, né? Tudo certinho. Então vamos gerar o código. Demora um pouquinho. Tá? Ele vai gerar todos os códigos que a gente fez. Então gerar essas imagens, gerar todas as iterações. Maravilha. Agora eu vou dar um Run Simulator. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar isso no Windows, né? Então ele vai mostrar uma janelinha para mim de como deveria ficar no kit agora. Mas antes ele vai compilar e tudo mais. Ele vai rodar isso em, acho que no Minguim para Windows. Aqui os arquivos .cpps compilando. Legal. Demora um pouquinho, viu, pessoal? Ó, aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Apareceu nessa tela. E que eu consigo simular. Então, se eu clicar no Next, no Previews, olha só. Funcionou. Funcionou, maravilha. Bom, não sou designer, pessoal. Desculpa aí se ficou feio, mas eu fiquei felizão, ó. Beleza. Legal. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais complicado. Vamos começar a mexer nisso aqui, fazer umas coisas diferentes. Primeira coisa, eu quero adicionar um GIF. Como que eu faria se eu fosse adicionar um GIF? Então, Animated Image. Escolho qual seria a primeira imagem. Vou adicionar esse logo azul da ST. Eu quero fazer ele piscar como se fosse um LED. Peraí, deixa eu acertar no meio. Aí, acertei. Quero fazer ele piscar como se fosse um LED. Para isso, eu vou precisar adicionar uma outra imagem que eu tinha separado aqui pra gente. Ela não carregou. Ah, carregou. Aqui, esse logo da ST em preto. Então, eu vou fazer o logo ficar piscando de azul para preto. De azul para preto. Vai seguir a ideia do LED. Opa, dei spoiler. Não, mas o que eu quero... Bom, vamos colocar o Loop Animation, então vai ficar rodando sempre, né? Eu não preciso me preocupar em parar, não vai ser só uma transição, vai ficar como um GIF. Por 100 mili... 100 mili... Será que 100 mili é pouco? Acho que 100 mili é pouco. Vamos alterar. Vamos pensar, acho que 500. 500 deve estar bom. Boa. Acho que eu vou mudar. Vamos começar com o LED apagado. O LED não, logo. Logo. Olha só, spoiler. Tô te imitando, hein, Cícero? Boa. Então agora o logo vai ficar preto e azul. Preto e azul vai mudando de cor. Se isso estiver funcionando, né? Vamos gerar o código. Então o que eu adicionei? Adicionei um GIF. Vou rodar o simulador. Se der certo, a imagem da ST vai ficar mudando de cor. Agora sim, olha só. Tá aqui, vamos arrastar. Piscando como se fosse um LEDzinho. Se eu dou Next, ele vai para outra tela. Aqui não tem o GIF, né? Se eu volto, o GIFzinho tá piscando. Por enquanto, tudo certo. Vamos fechar. Vamos continuar aqui nossos testes com TouchGFX. Maravilha. Bom, quero adicionar alguma coisa aqui também. E agora eu acho que a gente pode fazer uma homenagem para os nossos amigos do Embarcados. Acho que todo mundo já viu meu spoiler também, mas a gente vai adicionar aqui o logo do Embarcados. Olha que legal, eu posso por drag and drop achar o centro da tela também, tá? Fica mais fácil às vezes para você centralizar uma imagem. Ficou bonitão esse logo do Embarcados. Já mandei gerar o código para a gente não perder esse trabalho que a gente fez. E agora, eu acho que a gente pode ir para o final, para o ápice da nossa demo. Vamos adicionar como fazer o LED, né? Algo semelhante do que a gente fez aqui. Então a gente vai adicionar uma iteração, né? Também pelo pressionar do botão. E dessa vez eu vou querer que ele adicione um código em C++ para ser executado. Então olha só que legal, eu posso escrever o código dentro do TouchGFX. Onde eu vou escrever o código? Aqui embaixo. Vou fazer um loopzinho com for aqui, bem besta, né? Para a gente poder piscar o LED algumas vezes. Para isso, eu acho que agora é legal eu mostrar para vocês onde ele salva tudo isso, né? Vamos dar uma olhada na pasta do projeto. Aqui são os projetos que eu tenho. Né? Então, PC, Windows, projetos aqui da TouchGFX. O nosso Blink foi o que a gente criou. Aqui dentro tem várias pastinhas com várias coisas do projeto em si. Então, Core, onde estão os arquivos do Core, os drivers. EUARM, são os arquivos para o IAR. Então, tem um projeto para o IAR aqui já gerado. Eu posso também abrir o projeto do Kale. Se eu quiser trabalhar com Kale, todos os arquivos estão aqui também. E o nosso CubeIDE, que é o mais importante nesse momento. Então, dentro do CubeIDE eu tenho nossos arquivos de projeto aqui dentro. Posso abrir o projeto.
E está aqui, dentro do Workspace já do CubeDE, um projetinho importado já com tudo aqui dentro. Então, na parte de aplicação, os arquivos de inicialização, meus arquivos de usuário, os drivers, nossa HAL está toda aqui, ó, todos os arquivos da nossa HAL. Middlewares, importante ressaltar que a gente roda o FreeRTOS quando está rodando o TouchGFX, tá? Então está aqui também. Legal. Nesse momento, a gente vai dar uma brincada com o que a gente tem aqui para a parte do TouchGFX. Então eu quero mostrar para vocês os códigos que foram gerados através da ferramenta. Tá? Então isso aqui eu não escrevi nada, tudo isso aqui foi gerado pelo TouchFX. Então aqui TouchFX, App, tem todas as aplicações, aqui tem toda a parte dos códigos gerados pelo TouchFX para o próprio TouchFX. Maravilha, então aqui a gente tem todos aqueles arquivos que nós geramos, né? Na verdade nós fizemos os widgets, né? Então aqui a Screen 1, Screen 1 View, Screen 2, Screen 2, tudo isso gerado. Aqui em cima todas as imagens, então todas aquelas imagens também que a gente selecionou, elas viram códigos em C++. Então os logos, os botões, estão todos aqui também. Tá? Acho que é o Screen 1, é onde a gente vai mexer no código. Então esse é o base, é o código base do que a gente fez. Olha só, até aquele for tá aqui, tá até dando um erro, porque eu não terminei o código, então o Eclipse já está reclamando aqui para mim, que está dando um erro de sintaxe. Depois a gente termina ele lá. Ponto legal. Se eu tentar editar esse código aqui, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Deixa eu só escrever. Olha, aqui. Então ele me dá um erro. Esse arquivo é só leitura, tá? Então a ideia é que a gente não mexa nesse cara. Esse é um arquivo gerado pelo TouchGFX. Então aqui dentro eu não vou escrever nada. Se eu quiser escrever alguma coisa, eu tenho que voltar lá na interface. Então vamos lá na interface. Está aqui o nosso for. Né? Tenho que escrever ali. Mas para escrever alguma coisa aqui, a gente vai precisar primeiro configurar, né? Então vamos configurar nosso LED. Legal. Foi criado com outra versão, pode usar com a minha, não tem problema. Maravilha. Então o ponto IOC está gerado aqui para o kit que a gente está usando, o BGA aqui, cada um dos pinos. Vários pinos já estão configurados, então os do LCD, todas as interfaces, tá? Tá tudo aqui certinho. A gente precisa descobrir um LED para a gente poder usar. Para isso, deixei o manual aqui aberto. A gente pode procurar pelos LEDs. Olha só, tem 3 LEDs aqui que a gente pode usar teoricamente. Eu sei que 2 já estão sendo usados, então eu vou para botões e LEDs. PD3, PI13 e PJ2. Esses são os LEDs que a gente tem. Eu vou tentar usar esse LED do Arduino. Tá? O PD3 ali em cima. Maravilha. Achar pino no BGA é mais difícil. Vamos configurar ele como saída. E agora a gente põe o label nele. Esse cara é o LD... Acho que é 8. É 8, né? Acho que é 8. Bom, vamos confirmar. PD3, LED 8. Maravilha. Ótimo. Bom, já sabemos que esse cara então é um GPIO. PD3 aqui em cima. Vamos ver as configurações dele. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Ótimo. Nível de saída dele. Em que nível que a gente vai inicializar esse pino, né? Alto ou baixo? Acho que dá para a gente voltar aqui. Agora olhar no esquemático, talvez, né? Copio aqui, que eu quero LD8. Vai ser o esquemático da Discovery, que a gente está usando. Então, toda vez que vocês tiverem dúvida, aí, ó, tiver com kit, todos eles têm esquema elétrico. LD8, Search, olha só, a gente tem um transistorzinho aqui embaixo. Então, se a gente tiver um no PD3, ele acende o nosso LED. A lógica não está invertida. Então, tá aqui a ligação, beleza. Se tiver um LED acende, resistorzinho, pop-up. Maravilha. 1 acende, 0 desliga. Acho que é isso. Então, eu vou começar deixando o nosso LED aceso. É aceso, acho que é isso. Beleza, não precisa de push pull, beleza, não precisa de nada aqui. Eu vou deixar com very high, a gente não está em low power, não tem problema. E vou mandar gerar meu código. Esperar um pouquinho. Código gerado. Acho que a gente pode até fechar essa view. Ele vai voltar agora para a view de C++.
Lembra da minha decisão, vamos dar o yes, ótimo. Aqui é a nossa view de C++, então tem todas as funções do lado ali, o projetinho do lado esquerdo. Aqui é o nosso código. Maravilha. Bom, então aqui no main.c eu devo ter configurado meu LED agora. Então aqui em GPIO init, a gente pode pular com Ctrl clique. Está aqui o nosso LED, LD8 GPIO port, LD8 pin, maravilha. Então, nosso LED está configurado. O que a gente vai usar, a gente vai aproveitar agora desses defines para colocar lá no nosso código, para o LED piscar quando a gente clica nesse botão Next. Como que eu vou fazer isso então? Então, eu venho aqui na Screen 1, vou lá nos nossos Interactions, o Interaction que eu não terminei, está aqui o meu for incompleto. Posso usar as funções da HAL aqui dentro, inclusive. Então, a gente vai fazer um HAL toggle GPIO, certo? Vamos lá então. HAL underline GPIO underline toggle, e aí pin, agora ponho LD8, primeiro GPIO port, vírgula, LD8 underline pin. Agora é só fechar, ponto e vírgula, deixa eu ver se eu não errei nada. Eu costumo errar sempre isso aqui quando eu estou brincando. Acho que está certo. Maravilha. Maravilha. Bom, a gente tem que ver lá de piscando, então eu vou pôr um delayzinho aqui embaixo. HAL, underline, delay. Crianças, não façam isso em casa, hein? Eu tô rodando o FreeRTOS colocando HAL delay, mas tudo bem. Só pra gente ver. Que tempo eu ponho? Acho que uns 150 milissegundos. Deve dar. Fechar. Então ele vai repetir 150 segundos por, acho que umas 3 vezes. Deixa eu só adicionar aqui. Lembrei de uma coisa. Esse LD8 está definido no nosso main.c, certo? Eu preciso de um jeito de falar naquele código, né? O que é LD8, senão ele não vai saber. Ele até tem incluído a parte da HAL, mas não vai saber a parte do que é o LD8. Então eu vou vir aqui no main.h, procurar o define daquele LD8, ver se está aqui. E está aqui, ó. Aqui ele fala que é o LD8 pin e o LD8 GPIO port. Todos os outros estão aqui também. Então eu preciso adicionar o main.h lá naquele código, né? Nos includes daquele código. Acho que, deixa eu fazer do modo preguiçoso. Eu vou copiar aqui, Ctrl C. E isso vai aparecer aqui. Então a ideia é que aquele include apareça aqui junto com o código. Vamos lá, vou colar aqui. E acho que 3 eu tinha falado, né? Então se eu pôr um 2 aqui no contador do meu for, ele vai piscar o LED 3 vezes. Vou fazer toggle 3 vezes, né? Vamos dar um nome criativo aqui para a nossa interação. Vai ser blink. Cadê o K? Aqui. Opa, maiúsculo não, minúsculo. Blink LED. Aí. Vou gerar o código. Esperar o código ser gerado. E agora, em vez de rolar o simulator, eu vou rolar o target. Então, o que eu vou fazer? Eu já estou com a minha plaquinha conectada aqui. Tô. Maravilha. Vou dar um word target. Ele vai compilar isso e vai gravar na minha placa. Então agora eu consigo simular direto na plaquinha. Deixa eu ligar uma câmera aqui e ver se eu consigo mostrar para vocês. Maravilha, olha só. Então agora já gravou, já está no reset. Estava inicializando a aplicação aqui para gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a lapiseira para mostrar melhor. Então olha só, nosso LEDzinho está piscando ali, ó. Quer dizer, nosso logo está piscando. Está aqui o logo da ST então. Você vê que ele está mudando de cor. Aqui são os LEDs, então presta atenção depois que eles que vão piscar. O botãozinho de Next, aqui o displayzinho como um todo, o kit, né? Deixa eu pôr o dedo para mostrar para vocês. Aqui, ó, embarcado. Se eu clico no Previews, a gente consegue ver o logo da ST. Agora dá para ver lá de piscar, pera aí. Aí, ó lá. Maravilha. Voltar. Next, ó o LED pisca ali. Show de bola. Legal. Logozinho da ST. GG, Cícero. E aí? Curtiram? Curtiu, hein? Legal, maravilha. É isso Certo? aí. Tem um outro depoimento que a gente queria colocar.
Nós temos alguns parceiros desenvolvendo, então isso também responde uma das perguntas que o pessoal tinha feito aqui pra gente, que era se existem pessoas usando, se existem pessoas fazendo, se tem pessoas que vendem IHM prontas e como que isso está hoje, né, para o Brasil. Nós temos parceiros desenvolvendo, eu até percebi que tem mais pessoas aí no chat assistindo a palestra hoje que também tem desenvolvido aplicações gráficas conosco, usando desse set de ferramentas que a gente comentou. Então, eu acho que fica legal a gente dar uma olhada agora nesse depoimento que a gente teve de um parceiro nosso, que tem desenvolvido uma aplicação profissional usando um H7 e o TouchGFX. É um depoimento bem rápido, pessoal. Esse é rapidinho, juro que não demora que nem meu vídeo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Wilter, eu sou sócio e diretor aqui na Hensys. Nós somos uma design house e também montadora de placas eletrônicas aqui no Brasil. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o TouchGFX, que ela foi bem bacana. Foi meu primeiro projeto profissional aqui dentro da empresa com esse framework. E eu queria compartilhar 2 itens que assim, eu acho bem interessante para quem nunca teve essa experiência com display gráfico ou microcontrolador, né, principalmente. A parte de display era um pouco complexa de você fazer a integração, porque você precisa saber qual que é o pixel clock, fazer sincronismo de imagem, ajustar na tela a imagem, né? Então qualquer coisa muito fora ali você já começa a ter uma imagem ruim, o teclite de imagem, etc. E foi muito difícil achar na internet, antes do TouchGFX, né, antes desse contato, documentação que explicasse os conceitos, como que você deve fazer, qual que é o tipo de configuração, o que você deve considerar. Então isso foi bastante positivo, essa experiência que eu tive com essa ferramenta, né? Então, se você tem um determinado display, tem um datasheet legal, com as informações que você precisa de temporizações do display, eu acho que você vai ter bastante facilidade nessa parte de integração, né? A outra também que eu não havia ainda desenvolvido é o External Loader, né, que você usa basicamente para gravar os textos e imagens dentro de uma memória NOR. E eu achei bem bacana a documentação que a TouchGFX ela provê, né, e principalmente um vídeo específico da ST, onde o engenheiro FAE ele basicamente te ensina para que serve um external loader, como que ele executa no microcontrolador, qual que é a função dele, etc, né? Então, isso atrelado também a códigos de exemplo de memórias que a ST usa nos reference designs e que eu achei bem interessante principalmente para mim, que estava aprendendo, né, todo esse ecossistema e que me ajudou pra caramba no desenvolvimento desse projeto, né? Então, acredito que se você é um cara que não tem conhecimento nenhum de framework gráfico para microcontroladores, eu acredito que essa é uma plataforma bem interessante para você realmente pegar, sentar, ler a documentação, que você vai conseguir fazer isso de uma forma muito amigável, fácil, pela riqueza de detalhes que a documentação tem, né? Então, assim, acho que esses são os 2 itens que eu queria pontuar, né, nessa experiência que a gente teve, focado em placas customizadas, né? Se você for desenvolver uma placa que já tem um reference design de memória, de display, principalmente da ST, eu acredito que você não vai ter muitos problemas, né, porque existem muitos exemplos dentro da ST, das famílias de H7, F7, F4, que você pode utilizar, tanto para integração de touchscreen, botão externo. Então, acredito que se você seguir nesse caminho, e principalmente na documentação do TouchGFX, onde você tem toda a sequência de bring up de uma placa customizada, testes de memória CDRAM, NOR, display, eu acredito que você não vai ter muita dificuldade, nenhum erro para desenvolver. Beleza, pessoal? Muito obrigado e é isso aí. Valeu! É isso aí, depoimento do Wilter. Vou chamar o William de volta aqui para a sala para fazer o... Tô de volta, Thiago. Abre a tela aí para o pessoal. Abro a tela, vamos abrir a tela. Pessoal, mais algumas coisinhas que eu queria deixar para vocês então. Primeiro ponto, o Wilter comentou para vocês ali no vídeo dele que o External Loader foi uma das coisas que ele teve mais problema, né, para entender e conseguir implementar, e que um vídeo salvou a vida dele.
eu diria que não foi só um vídeo, é uma série de vídeos, tá? Então, dentre várias coisas que a ST tem feito para a parte dos microcontroladores e para a parte de qualquer item, na verdade, não só para micro, como o Cícero comentou no começo, para a parte de sensores, para a parte de RF, nós temos desenvolvido uma série muito grande de treinamentos online, aproveitando também o fato da pandemia, né? Então, como o pessoal está em casa, o pessoal tem consumido mais conteúdo online, nós temos desenvolvido muito mais material online também. Então, para o External Loader, eu estou deixando um link aqui para vocês, que é exatamente do vídeo que o Wilter comenta. Então, é um vídeo muito importante para vocês terem como base na parte de desenvolvimento da placa de vocês. Tá? Além disso, conceitos muito importantes sobre os periféricos do H7, que eu comentei também no começo do vídeo, são importantes para vocês entenderem como usar isso dentro da aplicação de vocês. Então, eu estou deixando aqui também o link para vocês do material online, do treinamento do H7, para vocês entenderem como funciona essa arquitetura de M7 que nós temos, tá? Além de todos eles, eu tenho toda a documentação de referência do TouchGFX. Então, tem muito material interessante dentro do site da própria TouchGFX, né? No caso, TouchGFX agora da ST. Esse material, ele tem desde toda a parte comercial, apresentando o que é a ferramenta, como nesses links de baixo que eu deixei, que são os links de suporte.touchgfx. Esses caras aqui embaixo, eles vão falar para vocês o primeiro link de como começar, que é aquele link que o Wilter comentou com vocês, de como inicializar a memória, de como fazer toda essa parte do bring up para o seu hardware próprio, tá? E o segundo ponto é de como começar o seu desenvolvimento. Então, legal, o que eu preciso fazer para começar a desenvolver uma aplicação gráfica, como que eu vou, por exemplo, né, subir a interação da minha interface gráfica com o meu hardware. Eu vi que até uma das perguntas que o pessoal me fez aqui foi assim, como que eu faço para ler uma coisa da HAL para mostrar isso na tela? Então, tudo isso é explicado com detalhes dentro da documentação da TouchGFX, nesses links que eu deixei aí para vocês. Eu acho que, da minha parte, era isso. Eu acho que agora a gente pode falar das perguntas e respostas, Thiago. Tá joia. Chamar o Cícero para me ajudar nas respostas também. Obrigado, William. Obrigado, Cícero. Pessoal, desculpa aí pelo problema técnico dos últimos 2 minutos do vídeo, a gente não conseguiu passar, mas a gente vai enviar para vocês por e-mail, tá? Vai ficar disponível no Embarcados a gravação. A gente, logo após aqui, a gente vai fazer edição já. A gente vai deixar também disponível a apresentação, tá? Então, a apresentação, a demo e todo esse vídeo, beleza? Primeira coisa que eu gostaria de perguntar, William, porque se tiver alguém que já tenha que ir embora, deixa qual que é o canal de comunicação com a ST. A ST. É importante ressaltar que a ST vem aqui no Embarcados procurar novos projetos, ajudar o desenvolvedor, passar todas essas informações para acelerar o projeto de vocês. Então, qual que é o e-mail para que o pessoal entre em contato direto com vocês? Estou deixando aqui no chat, tá? O nosso e-mail. Acho que é legal também dar uma comentada, Cícero, porque para o pessoal que está assistindo a gente agora no YouTube, ou seja, para o pessoal que está assistindo a gente agora no futuro, eles não vão ter acesso ao chat. É o stmicroelectronics.brasil@st.com. Esse canal, vocês vão falar direto com o nosso escritório aqui do Brasil. Então, nesse canal, vocês vão ter um direcionamento, caso vocês queiram falar sobre micro, qual ponto de micro vocês querem falar, e aí eles vão te direcionar para a pessoa correta. Se vocês querem comprar um micro, querem saber se existe estoque desse cara em algum distribuidor, ou não, eu quero falar de sensores, quero falar de RF, eu quero falar qualquer assunto que seja, vocês podem usar esse canal, tá? Então, esse canal, para o pessoal que está assistindo no YouTube, é o stmicroelectronics.brasil, com s, @st.com. Com esse canal, você pode tirar qualquer dúvida que você tiver com o nosso escritório local. Pode escrever em português esse e-mail, tá? Tá joia. Pessoal, gostaria também de falar que tem vários webinars gravados já no Embarcados com as apresentações, tá? Então, assim, muitas das dúvidas já estão lá nesses webinars, beleza? Vamos responder agora as dúvidas. Vamos começar do começo, tá? Tem gente aqui que é iniciante, que está no chat, e perguntou sobre programação de microcontroladores. William, qual você indica da família ST para começar a estudar, para começar a fazer seus primeiros projetos? Eu tenho 2 respostas para essa pergunta. A primeira é o que eu, como William, FA da ST, vou te responder. Eu diria que o micro mais básico para você começar a estudar hoje, para entender tudo que a gente tem de ferramenta, tudo que a gente tem dentro de um core da ARM, seria a nossa família STM32G0. Então, ela é uma família bem nova de Cortex M0, com ferramentas com custo bem acessível, isso falando de ferramentas próprias da ST, né? E
um item também muito acessível. Então esse é um microcontrolador que a gente tem ele a partir de 8 pinos, então é um cara bem barato, dá para você fazer bastante brincadeira e entender como funciona a maioria dos nossos periféricos. Tá? Então hoje na família G070, por exemplo, você consegue usar praticamente quase todos os periféricos que eu citei hoje, tirando, claro, a parte de gráfico que é voltada para as famílias de alta performance, tá? Mas para esses estudos iniciais eu acho sensacional. A segunda pergunta, eu vou tirar o chapéu de ST e eu vou falar do papel de desenvolvedor nacional no Brasil. Eu diria para você procurar um hardware, caso você não consiga encontrar nenhum hardware barato de G0 localmente, procura um hardware da ST que você tenha acesso a qualquer micro da ST. Por quê? Porque com qualquer micro da ST você usa todas as ferramentas que eu te mostrei, tá? Então todas as ferramentas que a gente apresentou hoje, CubeMX, CubeDE, você consegue usar com qualquer micro da ST, ok? Então, basicamente, qualquer caminho que você escolher é válido, tá? Se você quer começar por uma família, eu sugeriria o M0 pela facilidade de achar documentação e pela facilidade da família em si. Tá joia. Obrigado, William. De nada. Essa foi a pergunta do Manuel. Obrigado, Manuel. Fique com a gente, assista os outros webinars, vale a pena também, que tem muita informação. Tem uma pergunta recorrente aqui, a pergunta original foi do Ricardo, mas muita gente perguntou, as ferramentas tem para Linux, tem para macOS, ou todas são em Windows? Sim e não, é engraçado essa pergunta. Na verdade, assim, para a parte de desenvolvimento gráfico, o TouchGFX Designer, que é a ferramenta onde eu desenhei os bloquinhos, fiz os botões e fiz toda aquela parte gráfica para mostrar para vocês, hoje ela só existe para Windows, tá? Então, essa ferramenta hoje só existiria para Windows. Como seria o desenvolvimento caso eu precise desenvolver isso em Linux, caso eu precise desenvolver isso em macOS? Todo o outro set do Cube Ecosystem que eu mostrei para vocês, então o CubeMX, Cube Programmer, o CubeDE, eles rodam em Linux, rodam em macOS e rodam em Windows. Então, o desenvolvimento seria desenvolver uma interface gráfica ali usando o TouchGFX Designer em um sistema operacional Windows, todo o resto do meu firmware eu posso desenvolver usando Linux, macOS, qualquer outro sistema operacional. Então tá joia, obrigado, William. A gente fixou aqui o e-mail, tá? Para entrar em contato com o ST, a gente vai colocar também no YouTube, colocar lá no Embarcados também. Maravilha. Pessoal, tem uma pergunta do Francis Ney, William, aqui, sobre a parceria, se a ST tem alguma parceria que viabiliza a utilização de TFTs, de displays TFTs. Hoje, da ST, nós não temos nenhum fabricante de display, então nós vendemos a parte de semicondutores, tá? Qual o caminho que eu sugiro para você procurar, Francis Ney? Dentro dos distribuidores da ST, então nossos distribuidores globais, nossos distribuidores locais, são Arrow, Future, Avnet, ITEC, Carimex. Se eu esqueci algum, Cícero, por favor. Não. São esses, né? Maravilha. Todos eles têm fabricantes de display dentro do line card deles. Então, se você estiver discutindo com algum deles o seu projeto, chame eles também para discutir sobre o fornecimento de displays. Além deles, existem também pessoas que vendem e fabricam displays locais no Brasil. Então, é sempre legal dar uma pesquisada. Eu acho que isso é um fórum bem bacana, até para o pessoal do Embarcados levantar aí uma discussão, mas, infelizmente, a ST não fabrica nenhum display. Tá, joia. Obrigado pela pergunta, obrigado aí pelas respostas também, pessoal. O Ricardo faz uma pergunta aqui. Se vocês vendem hardware para IHM, as telas touch funcionam bem em ambiente industrial? Vocês têm parceria? Vocês podem indicar ou não? Como funciona, Will? Bom, eu vou até pedir para o professor me corrigir ou acrescentar se tiver alguma coisa. Eu diria que hoje, para você ir para esse ramo de procurar um IHM pronta, nós temos clientes da ST localmente que desenvolvem, tá? É difícil eu te falar qual seria o melhor sem saber qual seria a aplicação. Perfeito. Eu acho que o que a gente pode fazer, até pelo e-mail da ST que nós passamos para você, se você perguntar, a gente pode te passar uma lista dos nossos clientes que hoje desenvolvem esse tipo de aplicação e mandar para você por e-mail também, sem problema nenhum, tá? Mas a ST em si, ela não vende a IHM pronta, nós vendemos o micro para você fazer a própria IHM. Perfeito, Will. Tá joia. Obrigado. Tem uma pergunta do Daniel agora sobre a diferença de dois kits. O STM32H747i-disco e o STM32H747i-disc1. É o disc 0 e disc 1, desculpa. Geralmente, eu costumo brincar com os clientes que a gente coloca os 10 anos de longevidade nos microcontroladores porque a gente sabe qual é o problema de descontinuidade de componentes. Nossos kits também sofrem revisão de hardware, pessoal. Nós também temos problema de fornecimento de memória, de toda a parte de silício que a gente tem na placa que não é nossa, a gente também sofre esse tipo de problema. Então, às vezes acontece de um kit sofrer alguma revisão. Quando ele tem esse tipo de revisão, nós somos obrigados, claro, a mudar o part number do kit. Nesse caso, é uma revisão de hardware, tá?
Então, sem problema nenhum, se você usar esse kit em qualquer um dos nossos exemplos, ele vai funcionar da mesma maneira. Tá joia, obrigado, William. Tem uma pergunta do Rodrigo, o Jonathan já ajudou aqui com a resposta, deixa eu ler a pergunta. É possível usar o Touch GFX com STM32MP157A? O Jonathan, ele comenta que o Touch GFX é para microcontroladores e que para Linux embarcado recomenda-se outros frameworks e bibliotecas. E Exatamente. Hoje nós não temos um port do Touch GFX para o MP1, mas dentro da nossa wiki do MP1, nós temos uma quantidade bem grande de fornecedores de frameworks para o próprio MP1, tá? Então eu aconselho vocês a verem o vídeo que nós fizemos aqui no Embarcados sobre o STM32 MP1. Lá eu cito para vocês o link da wiki do MP1. Vai por lá que vocês vão achar toda a informação de como desenvolver uma aplicação gráfica usando o MP1. Tá joia, obrigado, William. O Francis Ney faz uma pergunta. Quais as vantagens da utilização do Touch GFX se comparado com a ferramenta Qt Creator para aplicações de sistemas embarcados? Hoje eu diria o seguinte, o Qt, até onde eu sei, eles mudaram a licença deles, então hoje até para você usar o Qt ele é pago. Mas, sendo 100% sincero, o que eu diria com relação ao Touch GFX, eu não vendo a ferramenta, com relação a AST mais o Qt Creator. Se você tem domínio de como fazer o port do código usando o Qt Creator para usar tudo que a gente tem de vantagem no nosso hardware, a vantagem é nenhuma. Então você vai usar o Qt Creator, vai extrair do Qt Creator exatamente o que a gente tem dentro do Touch GFX. Hoje a maior vantagem de você usar o Touch GFX é o que a gente chama de time to market. Hoje você tem tudo que é configurado para ST pronto dentro do Touch GFX. Então se eu quero usar um periférico específico, como eu mostrei para vocês o Chromart, ou FMC, ou qualquer outra interface que a ST tenha pronto para os microcontroladores, quando você utiliza de um framework que é feito pelo próprio fabricante, no caso do Touch GFX para ST, você consegue extrair isso de uma maneira muito mais rápida e com menos suor. Esse é o ponto. Tá joia, obrigado, William. Tem uma pergunta aqui do William também. Se é possível, meu alter ego. Se é possível combinar o Touch GFX com a escrita de forma direta no display, low level. E se eu precisar desenhar algo não suportado pelo Touch GFX, usando primitivos, por exemplo, como ele deve proceder? Para ser sincero, eu não entendi 100% a pergunta, eu vou responder pelo que eu entendi. Voltando a falar do Touch GFX. Primeiro, você consegue importar qualquer imagem no Touch GFX. Então você conseguiria desenhar qualquer coisa, desde que ela seja um JPEG, um PNG, a gente consegue incluir isso no nosso projeto. E ele vai gerar isso para você num arquivo CPP que vai estar lá dentro do seu projeto. Independente disso, caso você não queira usar o Touch GFX, ou caso você queira usar os periféricos de maneira low level, o código que ele gera para você é todo aberto. Então eu mostro no vídeo que vocês vão ver lá no futuro no YouTube, como você gera esse código e onde esse código está gerado dentro do CubeIDE. Você pode alterar lá e fazer o uso dos hardwares da maneira que você quiser. Tá joia, obrigado, William. Obrigado, excelente pergunta. O Bruno, ele faz também uma excelente pergunta aqui. Eu acho que só o William consegue responder essa, hein? Como posso enviar uma informação da HAL, a leitura de ADC, por exemplo, o estado de GPIO da placa, para ser exibida no display usando o Touch GFX? Tem algum atalho, William? Tem, é o que eu comentei antes. Isso daí eu vou mostrar, é o que eu mostro no vídeo. A gente estava exatamente acessando a HAL para piscar o LED, então eu ia fazer uma chamada da HAL naquele momento, tá? E os valores que você altera, existe um tutorial passo a passo muito legal, que é o que eu coloquei nos links, que eu acabei de mostrar para vocês, para quem está vendo no futuro também. Nesses links, o segundo link é exatamente isso. É como você fazer uma aplicação onde você tem a alteração dos valores usando a camada da HAL e alterando o objeto que é gerado pelo Touch GFX em linguagem C++. Então isso é bem fácil de fazer, por conta da documentação, é claro, né? Mas está tudo documentado. Então, por favor, dá uma olhada nos links que eu acabei de mostrar. Tá joia, obrigado, William. Obrigado pela pergunta também, pessoal. Com certeza, ótimas perguntas. O Newton, ele está impressionado com a tecnologia. Ele está elogiando aí, e a facilidade também de utilizar, né, o Touch GFX. E o Jonathan tem uma pergunta aqui de como utilizar os displays e placas custom com a Touch GFX. Por exemplo, uma STM32 Blue Pill ou uma ILI 9341 ou alguma outra Discovery, né? Exato, vamos lá.
Eu falei para vocês bem correndo ali, né, para tentar dar tempo, sem estourar o tempo de vocês, o passo a passo para você subir um hardware customizado. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Pelo CubeMax, você vai ter que escolher a interface que você está usando, tá? Então, no caso do display que você citou, infelizmente eu não conheço, eu não sei se é I2C, se é paralela, se é LTDC. Por ser o 103 na Bluepill, eu acho que você não está usando nenhuma interface dedicada a display, como a LTDC. Então, provavelmente deve ser alguma interface serial. Você configura as interfaces, depois você sobe as configurações do seu display, através das configurações de middleware, graphics, dentro do CubeMax, configurado o seu display, configurado a sua interface, configurado onde você vai ter o frame buffer, e de onde vem essas imagens, ou seja, de onde elas estão salvas, a sua memória física, né, a flash, você dá o Generate, que é o que eu mostrei, você vai abrir o TouchGFX e aí você pode começar a desenhar e elas vão aparecer no seu display. Tá? Então o ponto mais crítico, que é até o que o Wilter comenta com vocês no vídeo que a gente mostrou, é saber esse passo a passo para configurar. Então, 2 pontos. Eu mostrei para vocês nos slides, no começo da apresentação, e os links que eu mandei no final da TouchGFX também mostram como fazer essas configurações. Tá, joia. Obrigado, William. É desenvolvido a aplicação utilizando uma placa de desenvolvimento. Depois, normalmente, se faz uma placa final do produto, né? Tem o processo de manufatura. O César, ele desenvolve produtos. Ele mandou uma pergunta aqui para a gente relacionado à licença e royalties. Existe algum custo de licença ou de royalties para usar o TouchGFX em hardware customizado dos clientes? Eu vou fazer uma brincadeira, aí o Cícero vai responder de maneira séria, tá? Existe um custo para você usar o TouchGFX. É o preço do microcontrolador. Aí o Cícero pode falar o preço do microcontrolador para vocês. Não, brincadeira. Não, a ideia da integração é que mais e mais hoje o microcontrolador, na realidade, é uma solução. Então, o TouchGFX é vamos dizer, uma facilidade hoje para você, mais uma facilidade que a ST disponibiliza para os seus microcontroladores. Tá? Então, não tem custo e não tem royalty. Tá, joia. Obrigado. Tem uma pergunta agora do Vitor sobre como utilizar uma memória externa em conjunto com o TouchGFX. Maravilha. Vitor, também, eu passei correndo por esses slides, mas basicamente o que você vai fazer na memória externa é inicializar ela usando o FMC. Caso você não tenha FMC, também não há problema, usando a interface que você precisa para configurar ela. Isso você configura usando o nosso CubeMax. Dentro dessa memória, você vai subir toda a parte das imagens, todos os arquivos que você precisa, e aí, de lá, aí ele vai criar um frame buffer numa RAM. Caso a sua memória externa seja RAM, você vai configurar ela pelo FMC e vai colocar o endereço dela no FMC, como sendo o endereço onde você tem o seu frame buffer. Todo esse passo a passo, de novo, eu passei correndo para a gente ter o material e para dar tempo de mostrar tudo, mas tudo isso está nos slides que eu mostrei antes, tá? Como você configura essas memórias e aonde você configura elas dentro do CubeMax. Mas todo esse material, de novo, está documentado na página do TouchGFX. Então, dentro da página do TouchGFX, você tem um passo a passo de como fazer essas configurações. Mas, basicamente, o conceito é esse. Você configura ela com a interface que você precisa, né, dentro do CubeMax, usando o FMC para ser uma Quad SPI, pode ser uma SSD-RAM, e aí depois disso você escolhe como ela vai trabalhar, se é armazenando como flash, ou se é, no caso de uma RAM, como frame buffer, e aí ela gera a interface com o FMC com o Chromart, e o Chromart com a interface LTDC. Tá, joia, obrigado, William. Tem um depoimento do Daniel, gostaria de ler aqui, porque eu acho importante o William comentar sobre isso também. O Daniel disse que está desenvolvendo uma aplicação para um Smart Display, e ele começou criando o projeto no TouchGFX e tudo funciona bem. O problema é como ele integra o projeto no Cube IDE. Ele quer compilar o projeto no IDE, e atualmente ele está editando o projeto no Notepad++. Eu acredito que ele deve estar usando o Windows. Ok. Para rodar o TouchGFX tem que ser no Windows. Então, provavelmente, existe algum problema no seu Cube IDE. No exemplo que eu gravei, eu acho que eu não compilo no Cube IDE. Mas durante o meu processo para fazer o código para mostrar, eu gravei o código usando o Cube IDE. Então, quando você passa por aquele passo a passo que eu mostrei, de criar o projeto no TouchGFX, ou de criar um projeto pelo CubeMax, você gera o projeto para o Cube IDE no final, e aí, desse projeto do Cube IDE, você consegue abrir o TouchGFX para criar as imagens. No final, você tem duas frentes. No TouchGFX, você gera toda a parte da interface gráfica,
que vai criar o código em C++ para você. Esse código vai ser refletido no projeto que você tem aberto no CubeDE. Pelo CubeDE, você deveria conseguir compilar sem problema nenhum. Depois a gente pode conversar para entender qual problema você está tendo para fazer essa compilação, mas em tese, só de você gerar o projeto, tá, o Generate Code lá em cima do TouchGFX, esses códigos se refletem no projeto aberto no CubeDE. E aí do CubeDE você consegue compilar isso sem problema nenhum. Então são dois caminhos. O que eu mostrei nos slides, caso você faça do zero da sua placa, né, usando o CubeMax, ou o que eu mostro no vídeo, e no vídeo, na verdade, como eu uso um kit que já está pronto, ele gera o código de dentro do TouchGFX e eu abro ele no CubeDE. Mas as duas frentes você trabalha com o CubeDE e o TouchGFX juntos, tá? Tá, joia. Obrigado, William. Tem uma pergunta do Vitor. Uma pergunta não, um comentário. Ele achou fantástico a apresentação, achou muito interessante a forma de interação, né? Como você usa a IDE, o GUI, na verdade, né? E também muito interessante, né? Como você trabalha lá dentro do editor. Ali é um depoimento aí. Tem uma pergunta do Vitor aqui que eu tô vendo que eu quero responder. Eu posso? Ele pergunta se é possível utilizar o TouchGFX com os STM32 Cortex M0 e M3. Sim, é possível. Nós temos, inclusive, demos rodando no G0. Para ser sincero, eu não sei se elas já são públicas. Talvez eu esteja dando um spoiler. Mas sim, é possível, tá? De novo, você só precisa configurar direitinho qual a interface de memória e qual a interface do display. Você fazendo essas configurações, você pode usar o CubeMax, né? Eu estou falando tanto do CubeMax porque é uma ferramenta que facilita para você fazer isso. Mas se você quiser fazer na mão, usando a nossa HAL, você também pode. Mas tendo feito essa configuração da interface da memória e interface do display, como usar a interface gráfica, você consegue, de novo, usando o CubeMax, pelo nosso plugin, fazer a interação de tudo isso configurado para o TouchGFX, que é o passo a passo que eu mostrei também no começo do vídeo. Obrigado. Tem uma pergunta do Clóvis também. Ele pergunta como que faz para usar o Cube e o TouchGFX quando tiver 2 cores. Quando tiver 2 cores, essa pergunta, eu falei para o Cícero, essa pergunta vai acontecer. Assim como para o MP1, nós não temos ainda o TouchGFX portado, para os nossos Cortex Dual Core, ele ainda também não foi portado, tá? Então, para todos os nossos cores que são Dual Cores, então a gente tem uma família de H7 que é M7 e M4, ele ainda não foi portado. Então, hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, ainda não está funcional, mas para o pessoal que está assistindo a gente no futuro aí no YouTube, provavelmente vocês já vão ver isso em breve, tá? Tá, joia. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. Ele pergunta quanto à otimização e do compilador. Para conseguir o menor código possível, tem que pagar o compilador? Olha, Thiago, essa era uma pergunta para a gente colocar nas lives do Embarcado, hein? Porque a gente estava brincando falando que as lives do Embarcado eram aquelas conversas de bar. Compilador e otimização de código. É complicado de explicar. Na verdade, eu conheço muitas pessoas que conseguem extrair códigos muito melhores do próprio GCC, por conhecerem muito como conseguir extrair isso do compilador. Eu diria que extrair um código compacto de um compilador exige mais do programador do que do compilador, tá? Então, hoje, se você me perguntar quais as ferramentas mais fáceis para você fazer isso, vão ser com certeza os compiladores pagos, tá? Então, o CubeDL usa o GCC como base, e como qualquer outra interface que usa o GCC, as otimizações são as padrões do GCC. Mas aí você parte por um caminho em que a maneira com que você escreve o código pode melhorar ou piorar o desempenho, no caso do compilador, para gerar códigos menores ou maiores para você. Então, é difícil de dar uma resposta concreta, né, e exata com relação a isso, mas eu diria que não é necessário você pagar um compilador para conseguir um código, mas te exige tempo, caso você não queira pagar. Então, alguém tem que sentar e desenvolver essa otimização de código para você. Adorei a pauta. Vamos colocar em pauta num desses... Por favor, me chama para falar nesse daí. Beleza. Pessoal, toda sexta-feira à noite, agora, é o horário de agora, né? Toda sexta-feira à noite a gente está fazendo um encontro no YouTube do Embarcados TV. Vamos lá, vamos fazer a outra pergunta aqui. Com relação a aplicações. Para aplicações básicas de LCD, é uma pergunta do Javier. Texto, imagens estáticas, dá para usar a MRAM interna dos M3 da ST? Ou tem que ter memória externa? Dá sim. Tanto que o spoiler que eu comentei do G0 é usando a memória interna. E aí, claro, vai variar muito com relação à quantidade de coisas que você tem. Então, você acaba sendo limitado à quantidade de informação que você quer ter na tela, né? Mas sim, é possível. É possível você usar a própria memória interna para fazer a aplicação, sem problema nenhum. Tá, joia. Vamos ver se a gente consegue responder essa última pergunta aqui do William.
O William, ele dá mais detalhes sobre o uso de memória externa. Ele pergunta o seguinte, gostaria de gerar um heatmap baseado na leitura de sensores. Como desenho isso no display? Preciso escrever um widget novo? Ou tem como eu usar uma função do driver do display escrevendo diretamente na memória? Não são imagens, são dados que são gerados em tempo real pelos sensores que ele está monitorando. Uhum. Tem sim. Isso é um dos exemplos que a gente tem pronto com o TouchGFX. Tem sim. Dá uma olhada tanto na documentação quanto nos exemplos que eu mostrei no vídeo, tá? Então, quando eu abro o Blank UI, existem vários exemplos prontos. Diversos daqueles exemplos são como traçar gráficos. Então, existe sim. Tá, joia. William, eu vou pedir para que você procure. Se você não achar, mande e-mail aí, fazendo essa pergunta. Por favor. O e-mail, novamente, é stmicroeletronics.brasil@st.com. Brasil com S. Brasil com S. O pessoal da ST já veio aqui, fez vários webinars, tá? Tem muito material no Embarcados, embarcados.com.br/webinars. Você vai encontrar diversos webinars gravados lá, tem as apresentações na íntegra, tá? E eles querem receber mais dúvidas e eles querem receber mais propostas de projeto, né? Porque, na verdade, como essa pergunta do William aqui, é exatamente essa facilidade que eles querem passar, né? Para acelerar o desenvolvimento dos projetos dos desenvolvedores aqui no Brasil. É isso aí. Eu vou chamar, então, agora o William e o Cícero para darem as mensagens finais aí do webinar, para a gente fazer o encerramento. Maravilha. Pode começar, Cícero. Acho que você não muda, Cícero. Agradecer o tempo e a paciência de vocês. Estamos aqui no Brasil. Hoje a ST é um dos poucos, né, empresas de semicondutor aqui com um time com mais de 25 pessoas aqui no Brasil. E a ideia é exatamente fomentar aqui toda essa parte, né, a base, né, tecnológica aqui no Brasil. Exatamente. Obrigado. Exatamente, pessoal. Se hoje a gente está aqui, é por causa de vocês. Então, o que a gente quer, fazendo esses webinars, é exatamente mostrar para vocês que a gente está aqui para dar esse suporte, para fornecer componente, fornecer informação, muitas vezes tirar dúvidas, tá? Então, a gente sabe que, como a gente sabe o caminho, e vocês têm a pergunta e têm um produto, mas não sabem como resolver, a gente pode ser esse facilitador para vocês, tá? Então, a ideia desses webinars, a ideia de dar o nosso e-mail, a ideia de mostrar para vocês quem é o Cícero, quem é o William, é exatamente isso, é mostrar para vocês que nós estamos aqui no Brasil, nós também passamos pelo mesmo sofrimento de vocês de desenvolver produtos locais, e a nossa ideia é exatamente de ajudar vocês nesses desenvolvimentos. Então, estamos aqui, contem conosco. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, que ficou aqui até agora, que mandaram as dúvidas também. Então, fica aí o e-mail para dúvidas que são suplementares a essa apresentação. O William e o Cícero, eles desenvolveram essa apresentação para essa apresentação agora, que a gente acabou de ver do Embarcados, tá? Então, tem todo um trabalho de engenharia. A apresentação, né, a demo, ela foi pensada e executada pelo William, né? A gente gravou antes para que não tivesse nenhum problema. Infelizmente, a gente teve problema nos 3 últimos minutos da apresentação. A gente vai deixar ela certinha lá no vídeo que a gente vai gravar no YouTube, tá? Deixar gravado no YouTube, no Embarcados TV. Beleza? A placa tá aqui, para provar que eu que fiz, tá? Ela só tá desligada, mas a placa tá aqui. É isso aí. Obrigado, pessoal. Vou encerrar, então, a transmissão. Vai no embarcados.com.br/webinars. Tem vários webinars gravados da ST. Beleza? Obrigado, ST. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Embarcados. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.